Eleições municipais. Na entrevista de hoje, um cientista político vai falar sobre o perfil do eleitor que vai às urnas no próximo domingo. Eleições na UFOP. Veja as chapas que vão disputar a reitoria da universidade. Encontro de Saberes, evento que reúne universitários de todo o país, encerra inscrições essa semana. Agenda cultural. Confira as opções para o seu fim de semana. Olá, a gente começa o jornal de hoje falando sobre eleição. No próximo dia 2 de outubro, mais de 140 milhões de pessoas vão às urnas em 5.568 municípios do país. Em Ouro Preto, cerca de 60 mil cidadãos vão votar para escolher o prefeito e os vereadores da cidade. Em Mariana, são mais de 46 mil eleitores. E para falar mais sobre a importância do voto e do perfil dos eleitores que vão às urnas no domingo, eu converso agora com o cientista político, professor adjunto do Departamento de Educação e Tecnologias da UFOP, Antônio Marcelo Jackson. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. É um prazer estar aqui na TV UFOP com você, Vitor. É sempre um prazer. Obrigado, professor. Professor, o senhor acredita que os grandes acontecimentos políticos do país, recessão, Lava Jato, impeachment, eles podem influenciar no voto do eleitor em cada cidade? Isso varia, Vitor, de cidade para cidade. Nos grandes centros urbanos, sim, há uma influência, há um vínculo direto. E isso acontece por quê? Porque os nomes envolvidos nesses escândalos todos, ou mesmo que não haja escândalo na administração cotidiana de Brasília, são nomes que, de uma forma geral, estão presentes em grandes centros, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife. Já nos pequenos núcleos urbanos, nas cidades de pequeno e médio porte, isso já fica mais difícil. Né? Então, quer dizer, quando você me pergunta da influência, eu poderia dizer que na eleição do Rio de Janeiro isso está pesando, na eleição de São Paulo está pesando muito, isso aí é fato, Belo Horizonte provavelmente sim, Ouro Preto e Mariana com certeza não. Né? São cidades que estão um pouco à margem disso. Sim. Professor, de acordo com a professora e também cientista política Elcimara Teres, da UFMG, pesquisas recentes mostram que faltando poucos dias para as eleições, a maioria dos eleitores ainda não decidiram em quem votar, não sabem quem votar. Por que isso? O eleitor tem procurado se afastar da política, dos políticos? Existe um fenômeno mundial que a minha colega sabe com certeza tão bem quanto eu, que é do descrédito da classe política em todo o mundo. Isso aí é fato, você detecta isso na Alemanha, na Inglaterra, Estados Unidos, todos os demais lugares. Tá? Vamos lembrar um país como os Estados Unidos, que o voto não é, a presença no dia da eleição não é obrigatória para ninguém, o voto então menos obrigatório ainda, onde, não sei se as pessoas sabem, mas dá em torno de 23% a 25% dos eleitores americanos que elegem um presidente da República lá. Imagina um índice desse aqui no Brasil, seria um verdadeiro escândalo, né? Mas para eles não, eles lidam com isso naturalmente. Então, em primeiro lugar, a classe política vive em descrédito. Em segundo lugar, há uma tendência natural, então, em países como o Brasil, onde a presença na zona eleitoral é obrigatória, e é importante fazer a diferença. As pessoas falam que o voto é obrigatório. Não, o voto não é obrigatório. O que é obrigatório é você se fazer presente de alguma maneira. Tanto que você pode até faltar no dia e depois justificar. Então, quer dizer, tudo isso é possível, então o voto em si não é obrigatório. Mas, de qualquer maneira, isso fica mais visível num país com esse tipo de modelo, como é o caso aqui do Brasil, aonde a pessoa olha para a classe política, olha para o cardápio, digamos assim, dos políticos, que é um cardápio que é apresentado, e vê, olha, isso não me diz respeito. Né? Então essa tendência de custar a escolher também ela é visível. Tanto é verdade que essa ausência de escolha, se você pegar a média histórica das últimas 5, 6 eleições no Brasil, em média, e aí eu já estou falando já no pós-eleição, tá? No momento seguinte, o que se detecta? Há em torno de 20% até 25% em média de votos brancos, nulos e abstenções. Ora, 20% de um eleitorado de mais de 100 milhões de habitantes, nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas que não votaram.
Isso é um índice gigantesco. Sim, então é uma tendência, mas não é uma tendência só do Brasil e não é uma tendência de agora, é isso? Sim, exatamente, exatamente. Sim. Professor, ainda sobre o voto, os eleitores, como que eles escolhem os seus candidatos, os eleitores brasileiros? Ainda há muito eleitor, então, que vai votar e escolhe ali na hora que está diante da urna eletrônica? Vale, Vitor, também uma explicação rápida, e aí é da minha área, da ciência política, que eu tenho a minha formação final, que é o seguinte, são dois momentos distintos. Primeiro, que é o voto em si. Tá? Aí vamos à notícia bombástica, que a ciência política sabe disso desde a década de 1950, quando as primeiras pesquisas foram feitas lá nos Estados Unidos, e depois foram reproduzidas em vários lugares do mundo. O eleitor é irracional em qualquer lugar do planeta. Trocando em miúdos e falando num português claro, em qualquer lugar do mundo, o eleitor troca de voto a 1 minuto da eleição, ele escolhe o seu candidato da forma mais alucinada possível, ele vende o voto, ele vende o voto e depois troca o voto na hora, ele até vota por ideologia, por incrível que pareça, até você consegue detectar um ou outro eleitor que é de direita ou de esquerda ou de centro, pouco me importa. Essas características não são típicas só do país, do Brasil. São características do mundo, tá? O que faz... Agora temos uma diferença, sim, e aí é que eu acho que é um ponto grave aqui no Brasil. Se o eleitor americano ele é assim, se o eleitor francês, o inglês, o alemão, todos eles são irracionais, como o brasileiro é, até aí tá tranquilo. Então, na hora da eleição, eles votam da maneira alucinada. Porém, o francês, o americano, o inglês, o alemão e todos os demais, eles entendem que, passado o processo eleitoral, o sistema deve funcionar. O eleitor brasileiro não. Ele concentra toda a ideia de política na eleição. E aí é um prejuízo nosso, para nós como sociedade e para nós como país. Sim, o eleitor ele pode e deve mandar e-mail, cobrar, ligar, entender que ele precisa fazer isso para que o candidato trabalhe mesmo em prol da cidade, né? Principalmente, e aí insisto, depois da eleição. Eu gostaria muito, aí eu falo para as câmeras, tá? Porque é com a pessoa que nos assiste mesmo. Lembre-se de uma frase escrita em 1752 e que continua valendo até hoje, tá? Quem tem o poder tende a abusar dele. Isso está em Montesquieu, no livro do Espírito das Leis, tá? O que quer dizer com isso? Se uma pessoa detém o poder e se nada barra o poder dessa pessoa, essa pessoa será transformada muito rapidamente num tirano. Se o eleitor não interferir depois da eleição, se ele não participar, se ele não cobrar, qualquer prefeito, qualquer vereador, qualquer deputado estadual, federal, governador, senador, presidente, ele se transformará muito rapidamente num tirano. Porque o poder tem essa característica. Então, eleitor, se você não cobrar depois da eleição, eu sinto muito, não dá para dizer que Deus odeia você. É isso que eu digo. Exatamente, fica aí o recado do professor, faltando poucos dias para você ir lá votar, né? Professor, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Tá, Joia, sempre à vontade, fiquem à vontade sempre que quiserem. Obrigado. E para você que quer participar mais da política na cidade, está disponível aqui na região o aplicativo Meu Porta-Voz Ouro Preto. Por ele é possível denunciar problemas, mas também propor soluções. Mais informações sobre o aplicativo você encontra no facebook.com/meuportavoz. E por falar em eleições, foram homologadas na última terça-feira as chapas que vão concorrer à pesquisa paritária que vai definir o próximo reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Ouro Preto. São 4 chapas. Na chapa 1 estão o professor do Departamento de Engenharia de Controle e Automação, Antônio Maria Claret Gouveia, e a professora Adriana Maria Tonini, do Centro de Educação Aberta e à Distância. Já a chapa 2 é formada pela professora Cláudia Aparecida Marliere de Lima, do Departamento de Nutrição, e pelo professor Hermínio Arias Naline Júnior, do Departamento de Geologia. Os professores Issam Moendo, do Departamento de Geologia, e Deoclésio Alves Chianca Júnior, do Departamento de Ciências Biológicas, formam a chapa 3. E a chapa 4 é formada por Rodrigo Fernando Bianchi, professor do Departamento de Física, e Luciano Campos da Silva, professor do Departamento de Educação. A eleição vai ser realizada em apenas um turno, nos dias 9 e 10 de novembro, de 9h30 da manhã
às 9 da noite. Professores, estudantes e técnico-administrativos poderão votar nos 3 campi da UFOP, Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. E o jornalismo da TV UFOP, é claro, vai acompanhar tudo. Já sabe o que vai fazer no fim de semana? A gente tem algumas opções, confira na nossa agenda cultural. Nesta sexta, a Companhia de Teatro Estandarte apresenta a peça O Pescador Mentiroso, a partir de 8h30 da noite, no auditório do GLTA. O espetáculo vai contar com a participação especial do ator e contador de histórias Marcelino Chibil Ramos, com os causos do braseiro. A apresentação é gratuita e os ingressos podem ser retirados com 1 hora de antecedência na bilheteria do Grêmio. No sábado, a Companhia Burlantim se apresenta no Teatro SESI em Mariana, a partir das 8 da noite, com o espetáculo Oratório, a saga de Dom Quixote e Sancho Panza. Com músicas, danças e cenários, a peça mistura as culturas brasileira e mineira com a tradicional história de Dom Quixote de La Mancha. A apresentação é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do SESI com 1 hora de antecedência. O Cine Vila Rica realiza a 2ª edição da Mostra de Estudantes, em que alunos da UFOP escolhem e comentam os filmes que serão apresentados. Neste domingo serão exibidos os filmes Vicky Cristina Barcelona, às 6 da tarde, e Clube da Luta, às 8 da noite. A mostra é gratuita e os ingressos podem ser retirados com 1 hora de antecedência na bilheteria do cinema. E essa é a última semana para a inscrição de trabalhos no Encontro de Saberes. Os estudantes que têm interesse em participar precisam entrar no site oficial do evento até a sexta-feira, dia 30, e fazer a submissão do trabalho. Após isso, haverá uma avaliação e o aperfeiçoamento do conteúdo. Nos dias 22 e 23 de novembro, universitários de todo o país vão se reunir aqui em Ouro Preto para trocar ideias, apresentar trabalhos e discutir os rumos da universidade pública, tema do encontro deste ano. Quem estiver participando da etapa de seleção deve ficar de olho nos prazos e nas datas pelo site encontrodesaberes.com.br ou na página facebook.com/sic.fop. Quer assistir a entrevista de hoje na íntegra? É só acessar o nosso canal na internet, youtube.com/cppafop. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.